Olá, hoje o projeto Triple N está aqui no Instituto de Neurologia Deolindo Couto da UFRJ para trazer a importante interação entre a fisioterapia e a neurologia. E o profissional escolhido para trazer essas importantes informações é o Dr. Clinton Correia. Professor Clinton, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto. Iniciando o nosso bate-papo, quem é o professor Clinton Correia? Bom, eu sou fisioterapeuta formado de graduação, fiz especialização em fisioterapia neurofuncional, mestrado e doutorado em ciências morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em neurobiologia da doença de Parkinson. Atualmente sou professor associado da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, queria que o senhor falasse um pouco da história do GEDOPA dentro do Instituto de Neurologia Deolindo Couto. O GEDOPA, que é o Grupo de Estudos na Doença de Parkinson, ele foi criado em 21 de setembro de 2011. Isso aconteceu quando eu retornei para o Rio de Janeiro, vim trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estando aqui, eu sempre tive o desejo de trabalhar no campo da pesquisa científica com o tema doença de Parkinson. Então, nesta ocasião, eu vislumbrei um grupo que pudesse associar o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, no eixo do ensino, eu trabalho junto à graduação na disciplina Fisioterapia Neurofuncional, em que vários temas são abordados, incluindo a doença de Parkinson e outras formas de parkinsonismo. No eixo extensão, a gente trabalha com atividades extramuro, ou seja, com atividades que envolvem a sociedade, não a comunidade interna da UFRJ, mas as pessoas fora da comunidade acadêmica. E o eixo da pesquisa em relação às pesquisas desenvolvidas com o tema de parkinsonismo ou doença de Parkinson. Então, o GEDOPA ele foi criado no intuito de integrar e de tornar atividades indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, com esta constituição, nós começamos as nossas atividades no serviço de fisioterapia aqui do Instituto de Neurologia Deolindo Couto. Então, as nossas atividades elas são assistenciais a todas as pessoas que têm o diagnóstico de doença de Parkinson, para que nós possamos cuidar do componente ou dimensão física das pessoas que recebem esse diagnóstico. E a gente trabalha dentro de uma perspectiva inter e multiprofissional, no intuito de potencializar as capacidades das pessoas com doença de Parkinson, juntando a expertise da reabilitação física pela fisioterapia com outras modalidades terapêuticas, como, por exemplo, a fonoaudiologia, a nutrição, a psicologia clínica e a neuropsicologia. E, recentemente, nós também temos associado à nossa equipe o trabalho dos profissionais da educação física. Então, é um trabalho em que a gente consegue enxergar o sujeito das suas múltiplas potencialidades, múltiplas capacidades e necessidades. Então, o GEDOPA, por estar inserido dentro de uma universidade, ele consegue trabalhar nesses três eixos: ensino, pesquisa e extensão. De maneira que o nosso tratamento e a nossa avaliação também são fruto dos trabalhos que nós fazemos no campo da ciência, ofertando, então, o que é de mais recente à população que é aqui atendida por nós. Quero agradecer o convite feito a mim para poder falar um pouquinho da trajetória do GEDOPA, que é o Grupo de Estudos na Doença de Parkinson. É um prazer compartilhar essa informação com você que está nos assistindo. Professor Clinton, qual é a importância de se ter o GEDOPA dentro de um instituto de neurologia? Essa é uma boa pergunta. O GEDOPA dentro de um instituto de neurologia e principalmente dentro de uma universidade é fundamental porque o grupo de estudos na doença de Parkinson, o GEDOPA, ele tem um compromisso na tríade universitária: ensino, pesquisa e extensão. No eixo do ensino, a gente trabalha com futuros profissionais da graduação, quer seja do curso de fisioterapia ou de outros cursos, com os nossos colaboradores, principalmente o curso de fonoaudiologia e o curso da psicologia modalidade neuropsicologia. E da pós-graduação com os nossos alunos de mestrado e doutorado, da pós-graduação de Educação Física também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em relação ao eixo extensão,
Nós temos atividades que é prestação de serviço à comunidade, ou seja, as pessoas com doença de Parkinson, aos seus familiares e cuidadores, e também cursos que nós oferecemos para a comunidade externa, que são 2. O projeto Educação em Saúde, cuidando da pessoa com Parkinson, seus familiares e cuidadores, e o outro curso que é o curso de aperfeiçoamento em neuroreabilitação, voltado para profissionais da saúde. Então, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos com interesse na neuropsicologia. E na pesquisa, nós temos pesquisa clínica e pesquisa básica também voltado para o tema doença de Parkinson. Então, a importância é que a gente faz a diferença na vida da pessoa e a gente também promove pesquisa para que as nossas práticas clínicas elas possam ser atuais e baseadas nas melhores evidências científicas. Professor, quais são hoje as suas principais linhas de pesquisa? Nós temos 2 principais linhas de pesquisa, uma que é a pesquisa básica e a outra que é a pesquisa clínica. No campo da pesquisa básica, nós investigamos os possíveis efeitos do exercício físico em roedores. Então, especificamente, o nosso interesse é saber se o exercício físico é capaz de produzir substâncias endógenas para proteger ou mesmo restaurar o sistema nervoso dos animais acometidos e induzidos por um parkinsonismo. Os animais, eles não têm a doença de Parkinson, então são induzidos a um parkinsonismo por conta de neurotoxinas. E aí, a partir disso, esses animais são treinados, e no nosso caso a gente utiliza a esteira ergométrica, em um programa, em um período de tempo, frequência também determinada, para depois saber se esses animais conseguiram produzir substâncias que são o que nós chamamos neuroprotetivas. Conhecendo essas substâncias, a gente consegue também determinar, ou pelo menos estimar, se isso em humanos também acontece. E aí a gente consegue ter mais evidência do estímulo externo, que é o exercício físico, no nosso organismo. E a gente já tem um acúmulo de evidência mostrando que o exercício físico, que é um estímulo externo, ele é capaz de produzir neurotrofinas, que são proteínas neuroprotetoras que beneficiam o organismo de todos nós, incluindo as pessoas que têm a doença de Parkinson. Então nós temos estudado relacionado a esse tema no campo da pesquisa básica. Já no campo da pesquisa clínica, nós investigamos processos de avaliação e de tratamento das pessoas com doença de Parkinson. Alguns exemplos: nós validamos instrumentos de avaliação para determinar o desempenho das pessoas em relação às atividades manuais relacionados ao dia a dia das pessoas com Parkinson. E também fazemos pesquisa em relação a algumas terapias que podem se tornar promissoras e também podem ser incorporadas na prática clínica. Então, o GEDOPA, ele cumpre o seu papel de prestar assistência, ou seja, o atendimento terapêutico às pessoas com a doença de Parkinson, acolhê-las e também oferecer o que há de melhor e mais novo, baseado nas evidências científicas, para que essa pessoa possa ter aí uma potencialidade em relação ao seu tratamento e as melhoras funcionais relacionadas ao seu aspecto motor. Professor Cleiton, muito obrigado pela sua participação no nosso projeto Triple N. Parabéns pelo belíssimo trabalho à frente da fisioterapia. Obrigado. Agradeço a você pelo convite, por a oportunidade de poder compartilhar e divulgar o GEDOPA e convido vocês a seguirem as nossas redes sociais www.gedopa.com.br e a nossa rede no Instagram, @gedopa.ufrj. Muito obrigado.